Será mesmo que a revisão da vida toda está acabada? Que não existe mais nenhuma esperança sobre o tema 1102? Podemos definitivamente jogar a toalha? Será que é isso mesmo? Vem comigo no vídeo de hoje e vamos entender. Olá, meus queridos inscritos do canal Falando de Direito, como é que vocês estão? Eu espero sinceramente que vocês estejam muito bem, evidentemente, na medida do possível. Hoje, 28 de outubro de 2024, finalzinho do mês de outubro, outubro rosa, lembrando, né? Coloquei aqui até essa luz rosa para fazer referência a esse mês importante do cuidado da mulher com a saúde, muito importante, faça a prevenção. Mas vamos para aquilo que interessa no vídeo de hoje, vamos tratar, será que já podemos largar mão da revisão da vida toda ou ainda há esperança? Calma, pessoal, ainda há esperança, ainda há esperança. Não vou falar que é uma grande esperança, por quê? Existe, não é uma grande esperança, não porque a propositura dos embargos de declaração não seja convincente, mas é uma pequena esperança, não é uma grande esperança, porque a composição do STF ali, ela está muito inclinada a negar a revisão da vida toda, está muito inclinada. Pode ser que haja alguma mudança, alguma estratégia, é isso que nós vamos ver. Eu gostaria de trabalhar com vocês, vocês já tiveram acesso por meio de outros canais tão competentes quanto esse, para tratar desse assunto de suma importância, desta petição que eu reputo, pelo conhecimento que eu tive dela, não aprofundadamente, a palavra travou aqui de manhã, mas pelo contexto eu percebi que ela ataca, que ela enfrenta assuntos e temas bem relevantes que não podem ser ignorados ali pelos ministros do STF, e se eles assim o fizerem, ficará muito feio eles não enfrentarem esses pontos que foram discorridos nessa petição. Mas vamos sem delongas, vamos para a telinha na magia do OBS, vamos lá? Estamos aqui na tela, então, com o escritório da Cristiano Meira, dos advogados que estão à frente, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM, que propôs embargos dos embargos. Vocês sabiam que existe embargo dos embargos? Existe embargo dos embargos. Se caso o acordo ele exista ou ainda resista, melhor dizendo, em esclarecer, em deixar aquela obscuridade de lado, ou houver contradições na sentença ou no acórdão, poderá, plenamente possível, ajuizar ou pôr embargos de declaração, e esse é o caso. Se tem um acórdão que é obscuro, que é omisso e que é contraditório, é o acórdão das ADIs 2111 e 2110. E aqui o que eu quero já de resumo e antecipar para vocês é essa história do efeito congente. O efeito congente, isso não foi pedido nem pela parte autora e nem pela parte ré. O efeito congente foi retirado como um mágico tira o coelho da cartola. Isso não pode ocorrer no Poder Judiciário. Nós aqui estamos vendo a violação flagrante a um dos princípios basilares do direito. Quer dizer, vários princípios, mas tem um aqui que diz sobre a sentença, que a sentença ela não pode ser infrapetita, ultrapetita e citrapetita. O que é esses brocardos latinos? O que eles querem dizer? O juiz não pode dar abaixo do que o autor pediu, nem
a mais do que o autor pediu e também não pode dar aquilo que o autor não pediu, que é a extrapetita. E é o caso aqui da extrapetita. O poder, o STF, ele identificou um efeito congente que não havia sido pedido pela parte autora e muito menos pela parte ré, que nem de direito tinha que exigir, porque não é caso de pedido contraposto, aqui é embargos de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, só teria que alegar efeitos modificativos, extintivos do direito do autor, mas nem a parte ré expressamente falou desse efeito congente e o egrégio tribunal, o Supremo Tribunal Federal achou por bem ali, na pessoa do ministro Roberto Barroso, salvo engano, foi ele que aventou essa situação do efeito cogente para poder dar reflexos no julgamento dessas ADIs na revisão da vida toda, que já tinha o seu mérito julgado, não é verdade? O seu mérito não tinha julgado, não é um absurdo isso? 1102, o tema 1102 já havia sido, não havia ocorrido o trânsito em julgado, porque ainda havia o recurso e os embargos de declaração, de certa forma, é um recurso lá no tema da revisão da vida toda, então por isso que nós não podemos falar de trânsito em julgado, mas sim podemos falar do julgamento do mérito. Do mérito, na parte do direito em si, não há nada que tivesse ainda esperando alguma discussão, já havia sido solucionado. Alguma coisinha de obscuridade, contradição ali, talvez pudesse ser trabalhado, inclusive até a questão da modulação dos efeitos, mas apenas isso. Agora, ressuscitar, como a gente já tem falado essas ADIs 2110, 2111, de um sepulcro caiado que já havia sido esquecido há muito tempo, para poder dar um golpe, nós estamos vendo o que está acontecendo. Eu não estou aqui, longe de mim, querer acusar, imputar algo errado. Mas o que nós estamos acompanhando na mídia, nos tribunais? Não estou falando esse caso, por favor, não me interpretem, mas que dá uma certa estranheza, isso dá. Que há venda de sentença até no STJ, no gabinete de ministro do STJ. Não é só de desembargadores do Mato Grosso, mas também do STJ. E a investigação vai avançar. Então, vamos ficar atentos, vamos acompanhar com muito cuidado, com muita atenção essa discussão, essa problemática que está se infiltrando, infelizmente, no Poder Judiciário, que tem um papel tão fundamental e tão importante para a República, que é dar o direito às pessoas. Isso é um papel, é muito bonito, na ideia ele é muito bonito. Mas vamos aqui tratar, é uma peça que tem muitas páginas, 53 páginas de muita fundamentação, de muita luta, de muito combate, de muita dedicação e esmero desses advogados que com certeza trabalharam junto com os advogados da ABL, que estão à frente, com a doutora Gisele, com certeza, patrona da revisão da vida toda, trabalharam para construir grandes pensadores do direito, doutrinadores. É aqui o que eu deixo fixado aqui como comentário sobre o trabalho deles. E eles vão trabalhando aqui sobre a pertinência dos embargos de declaração, que são lacunas, que são obscuridades, que são contradições. Isso justamente para apresentar ao ministro relator Nunes Marques que esse embargo de declaração deve ser conhecido. Então é importante aqui nesse primeiro momento trazer essa questão da lacuna, desse espaço vazio que não foi preenchido pelo julgamento dessas ADIs, das razões, que o acordo embargado não somente se limitou a sustentar que a medida liminar de cognição sumária, ou seja, um conhecimento
superficial, só para identificar se existia fumaça do direito ou se existia o perigo de alguma demora na manifestação do Poder Judiciário de natureza precária, ou seja, que pode ser reformado, que pode ser desfeito a qualquer tempo. Então é isso que eles estão dizendo, essa medida liminar, cuja cogência nunca foi mencionada no decision, na decisão. Vocês estão me entendendo? Que aqui a questão é precária, a natureza é precária dessa ideia, desse efeito congente, e ele não pode alcançar, ou pelo menos não deveria alcançar no julgamento que foi amplamente discutido e conhecido no plenário, é bem verdade, em outra composição. Mas isso, de forma alguma, merece que uma decisão liminar traga efeitos a um julgamento que já foi há muito debatido e julgado recentemente, em dezembro de 2022. Não é verdade? Vocês estão acompanhando? Peço licença aqui para tomar um pouquinho de água. Que vai secando a garganta. Então, trabalhando com essa questão do efeito congente, eles vão batendo que isso não pode prosperar, que isso deve com certeza ser corrigido. Ocorre, no entanto, consoante definido pelo precedente do Código do Processo Civil e pela Constituição Federal, a jurisprudência dominante, vou aumentar aqui para vocês, aquela firmada nos incidentes de repetição de demanda repetitiva, no IAC, no acórdão proferido pelo crivo dos repetitivos ou sistemáticas de repercussão geral ou decisões definitivas de mérito, cognição exauriente, aí sim. O que teve lá na revisão da vida toda foi uma cognição exauriente. Ou seja, ela foi amplamente discutida, ela foi amplamente debatida e chegou-se ali por maioria no mérito, na decisão. Isso é cognição, é conhecer, é um conhecer amplo, é um conhecer aprofundado, exauriente. No controle concentrado. Como se vê, a decisão liminar prolatada na cognição sumária do ano de 2000, a título precário, jamais possuía o condão de predominar sobre um acórdão definitivo de mérito pelo plenário em repercussão geral 1102. Então, trabalhando, eles vão sempre apresentar essa problemática do acórdão das ADIs 2110 e 2111, tratando de que isso é precário, essa decisão não pode ter efeitos na revisão da vida toda e essa ideia do cogente nem sequer foi cogitado, podemos assim dizer, pegando aqui o pleonasmo bem oportuno desse termo, esse cogente jamais nem foi cogitado na parte autora ou pela parte ré. Indo além, se não existe a fundamentação legal permissiva por norma, lei expressa ou precedente jurisprudencial análogo, o decision estará passível de nulidade. E sendo assim, de fato, este é o caso. Aqui, então, nulidade dessa história do efeito cogente e, então, a revisão da vida toda que continue o seu caminho, e o seu caminho muito bem definido, aguardando apenas e tão somente a questão dos embargos de declaração para efeitos de modulação, agora sim, lá na revisão da vida toda. Mas aqui, no julgamento 2110 e 2111, tem que ser anulado esse efeito congente. Ele não tem nada a ver, não pode espirrar lá no tema que já foi pacificado. E aqui eles vêm discorrendo com muito bom, muito bem fundamentado, muito bem trazendo inclusive referências, julgados pelos próprios ministros que estão ali, do Gilmar Mendes, por mais que trazem referência do Gilmar Mendes também, do ministro Dias Toffoli, em que pese ele desde o princípio tenha sido contra a revisão da vida toda, ele também apontou essa questão do overruling, que foi de certa forma feito meio que nas coxas, a decisão foi recente do tema 1102,
dezembro de 2022, não deu nem tempo de superar esse julgamento. Como é que eles querem corrigir, que essas são as palavras que o Roberto Barroso utilizou, né? Que foi um acidente. Então, é dever ali do STF corrigir esse acidente. Ministro, você está falando, Vossa Excelência está dizendo que os ministros que julgaram lá, Rosa Weber, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, ministros, excelentíssimos ministros do STF, cometeram erro, acidente? Não. Ainda com uma carreira brilhante, no final cometeram erro? Não. Acho que a Vossa Excelência Roberto Barroso sim cometeu um erro, né? Cometeu um grave erro para a segurança jurídica do Brasil, desta república. E aqui vai trabalhando, vai trazendo os precedentes, importante peça, até muito mais robusta do que a primeira que foi apresentada. Então, respondendo àquela dúvida que eu havia apresentado no início, será que a revisão da vida toda ela acabou? Então, vamos aqui ser práticos, vamos ser bem práticos. Com relação ao direito, não há o que se discutir. A revisão da vida toda, ela é forte, a tese é forte e já nem merecia ter subido lá do STJ, que era o tema 999, lembram? Não deveria nem ter subido, porque é matéria apenas de direito, infraconstitucional, e em momento algum questionou a constitucionalidade da regra de transição trazida pelo artigo 3º da Lei do Apocalipse, né? A Lei 9876. E então, de direito, sim, não há o que se discutir. Agora, com relação à composição ali do STF, tá complicado, pessoal, tá complicado porque eles estão fortemente inclinados a julgar desfavoravelmente a revisão da vida toda. Então, eles podem conhecer desses embargos, que significa recepcioná-los para que seja feito o julgamento? Pode sim. Agora, se o julgamento de fato vai rever esse efeito congente, por mais absurdo que isso possa parecer, eles já fizeram absurdos maiores. Então, só que os advogados estão trabalhando, estão fazendo a sua parte, eu quero acreditar que a próxima gestão do STF, que vai ser presidida pelo ministro, acho que Edson Fachin, ele possa conduzir de uma forma mais aprofundada, aprofundado não é o termo, mas uma forma mais sensível às demandas da sociedade, e aqui frisando dos mais vulneráveis, dos mais hipossuficientes, que são os aposentados. Vamos acompanhar, confesso para vocês que tenho esperança, mas é uma esperança reduzida, não pela tese em si, não pelos embargos, mas sim pela composição do STF, que não está favorável. A única ideia que pode vir à minha cabeça aqui é que eles não tiveram o quórum necessário para modular os efeitos das ADIs. Se nós identificarmos que Dias Toffoli, ele não acompanhou o relator Nunes Marques, então, que ele divergiu, aqui nós não temos, então, o quórum qualificado para modular os efeitos. Sobre essa ótica, sim. Agora, se a ministra Carmen Lúcia não tivesse debandado, aí ficaria muito mais tranquilo a impossibilidade dessa modulação e aplicação desses efeitos congentes. Então, vamos torcer para que a ministra Carmen Lúcia reveja esse posicionamento, trabalhar ali no gabinete. Eu acredito que os advogados estão trabalhando no gabinete da ministra para entender o porquê ela voltou atrás no seu posicionamento. Talvez fez a ministra Rosa Weber nessa discussão. Tá bom, pessoal? Então, não se esqueçam, vocês que estão gostando, lembrando que esse canal agora já fez 10 mil inscritos,
10 mil pessoas apaixonadas pelo direito previdenciário que vem compor esta família falando de direito. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por esse número. E você que está me conhecendo agora, faça a sua inscrição, venha participar dessa família. Já deixa o seu like, o seu gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos também. Pode ser que eles também queiram, se interessem por esse tema e nos ajudem a levar a voz de todos os aposentados no quesito da revisão da vida toda. E nos veremos no próximo vídeo. Até mais!